Uma característica clara e óbvia, presente em quem cresceu no mercado de produtos digitais e conseguiu se manter nele, né, principalmente depois da pandemia, principalmente em pleno 2024 mesmo, uma época em que as leads para lançamentos clássicos estão muito mais caras do que eram no passado e as pessoas simplesmente compram menos quando participam de campanhas do tipo, ou seja, taxas de conversão menores do que um dia foi. Uma característica bem comum de quem se manteve no mercado, sobreviveu, se manteve, continuou vivendo disso e até crescendo, é o fato de ter se profissionalizado como empreendedor e empresário do ramo de educação digital, não somente seguindo muitas vezes de forma cega estratégias de venda, mas aprendendo sobre construção de negócios como um todo, né? Aprendendo sobre construção de marca, gestão de equipe, processos gerais de venda, dominando várias modalidades de vendas, tanto campanhas de lançamento, campanhas de venda no que chamam de perpétuo, vender todo dia, campanhas de venda no 1 a 1, inside sales, enfim, muitas habilidades que empresários tradicionais do ramo físico tiveram que aprender desde sempre, né? E basicamente é esse conjunto de habilidades que, pelo menos nos negócios e pelo menos em questão de ganhar dinheiro mesmo, é o que separa homens dos meninos, mulheres das meninas. Isso significa aprender os fundamentos das coisas, né? Aprender o porquê você faz o que você faz, ou o porquê fazer o que mandam você fazer. E empreendedorismo é uma coisa que não tem escola, não tem como você apenas seguir receitas de bolo prontas. Às vezes até funciona, às vezes surge uma oportunidade de seguir uma receita de bolo em algo que é inexplorado e que funciona muito bem, mas a tendência sempre é saturar. Por que a tendência é saturar? Você está num ambiente onde você tem um delta muito grande entre receita e despesas, ou seja, um lucro alto, a tendência é que à medida que as pessoas entram nesse mercado e entram nessa oportunidade, elas aumentem os seus custos, diminuindo o lucro, porque ainda vale a pena fazer isso. E elas vão explorar até esse delta chegar a quase zero. Isso é uma tendência de qualquer mercado. Então, sempre que você encontrar um mercado extremamente lucrativo, você tem que sugar dele o máximo possível, porque se você não sugar, outros vão sugar e ele vai deixar de ser próspero. Alguém vai descobrir, tá? Você pode até às vezes descobrir uma oportunidade antes de todo mundo. Só que essa oportunidade vai sendo descoberta, porque os empresários, os empreendedores, eles estão ali com o olfato atrás de oportunidade, testando, eles vão encontrar. Aconteceu isso com o mercado de produtos digitais. Era uma coisa extremamente próspera no passado, no sentido de qualquer porcaria que você fizesse vendia bem. E eu não falo porcaria no sentido de intencionalidade em vender porcaria. Eu falo porcaria no sentido de um vídeo mal editado, com um fundo feio, com áudio ruim, fazendo uma live, vendendo um curso online, as pessoas compravam, porque ninguém fazia isso. Só que à medida que o pessoal viu que fazer isso tem um lucro alto, as pessoas vão se profissionalizando, vão aumentando os seus custos e diminuindo o lucro para se tornarem mais competitivos, contratando mais equipe, aumentando a estrutura, tendo uma estrutura como um todo melhor. Essas pessoas que investem mais na estrutura têm mais resultados do que os que ficaram mais amadores e o mercado deixa de ter tanta oportunidade para os amadores. Isso vai acontecer em qualquer mercado. Então, voltando à analogia, né, da receita de bolo ali, uma coisa é você seguir cegamente a receita de um bolo para fazer um bolo. Pode dar certo. Tirando que na hora de fazer um bolo não tem essas nuances de mercado que eu acabei de falar. Mas saber o fundamento das coisas consiste em você, na hora de seguir uma receita, você sabe para que serve a farinha na hora de fazer um bolo, você sabe para que serve o ovo na hora de fazer o bolo. E sabendo o porquê de cada ingrediente ali, você consegue criar as suas próprias receitas de acordo com os desafios e particularidades do momento. Volta a analogia do bolo. Você quer fazer um bolo, mas você não tem farinha. Se você sabe para que serve a farinha ali, qual que é o objetivo dela, mais do que o pensamento limitado de põe a farinha, você sabe qual é o objetivo dela ali, você consegue pensar, bom, eu não tenho farinha de trigo, mas eu posso ver se isso aqui vai fazer o mesmo papel da farinha. Não vai ficar igual, mas pode ficar semelhante, pode até ficar melhor. E você pode fazer testes até para encontrar coisas melhores. É isso que eu sempre falo a respeito de entender o fundamento das coisas, né? O fundamento das coisas é isso, é entender bem o porquê de cada coisa e aí ter a capacidade de pegar no seu repertório de estratégias, no seu repertório de fundamentos para montar a tua própria estratégia adaptada à sua necessidade e ao desafio do seu mercado, do seu momento. O meu mercado, por exemplo, é diferente do seu. Mesmo que os dois tenham relação com
venda de cursos online, venda de produtos de informação, e os dois utilizem estratégias de marketing digital, muitas vezes estratégias até semelhantes, o meu público possui características de forma que eles vão reagir a certas ações de um jeito diferente do seu. Então o seu público pode ser mais sensível a determinada estratégia e o meu menos a essa mesma estratégia. Então, para encontrar formas de vender para esse público, para o meu, para o seu, para o de cada um, você precisa compreender os fundamentos para poder montar suas próprias estratégias. E aí colocar os elementos ali que são adaptados à realidade do seu mercado e do seu público. As próprias pessoas que ensinam marketing digital, né? Primeiro que muitas delas, o único negócio que elas têm é ensinar marketing digital. Então, provavelmente, por mais que elas tenham estratégias boas, muita experiência, muito profissionalismo, elas estão enviesadas com o público que compra estratégias de marketing digital, que é pessoas, em geral, buscando a oportunidade de ganhar dinheiro usando marketing digital, usando a internet. Só que quando nós vamos para o mundo real, ensinar idioma, ensinar música, ensinar uma profissão, ensinar um tipo de arte, nós nos deparamos com uma realidade diferente, com uma realidade onde não é tão baseado na promessa, não é baseado tanto na ganância, que é uma coisa que permeia as copies dos nichos relacionados a ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então, no fim das contas, nós precisamos estar aperfeiçoando e evoluindo o nosso repertório de conhecimento e o nosso repertório de estratégias que podemos aplicar no nosso negócio. Dependendo do estágio que está o seu negócio, talvez a coisa mais importante seja, inclusive, estratégias de venda. Tem uma frase que eu gosto muito que é que vendas curam tudo, né? Porque não importa a bagunça que a sua empresa esteja, se você está vendendo, você consegue resolver essa bagunça. Se você tem cliente insatisfeito, mas você está vendendo, você resolve o problema do cliente insatisfeito, sei lá, fazendo uma devolução, entregando mais coisas para ele, entregando um mimo e resolvendo o problema dele ali. Se você calculou errado os seus impostos que tem que pagar por pura desorganização, mas você está vendendo bem, você vai lá e regulariza isso facilmente, paga uma multinha, paga uns juros, resolve. Então, é por isso que vendas curam tudo, né? Eu acho que até isso é tema para um vídeo falando só sobre isso. Claro que isso não significa vender acima de tudo, né? Não significa não dar valor para outras coisas, principalmente a geração de valor para o cliente, em detrimento das vendas. Isso significa se preocupar mais em vender do que organizar planilha. Organiza a planilha depois que está vendendo bem, paga alguém para resolver para você. Significa se preocupar mais com vendas do que ficar fazendo eventinho, frufru, coquetelzinho, papinho com gente do mercado, networking, ao invés de melhorar seu processo de venda, né? Porque se você vende bem, o network vem até você não precisa ficar fazendo essas coisas, né? Enfim, vendas curam tudo, né? E como eu disse, isso é tema para um vídeo isolado. Mas enfim, dentre as estratégias de venda específicas para o mercado de produtos digitais, uma que eu utilizo muito no meu negócio, que eu tenho no meu repertório e que eu coloco no meu calendário anual de ações de vendas, é o lançamento passariano, que é uma estratégia de lançamentos que eu criei. Várias pessoas do mercado, né, famosas inclusive, utilizam até hoje e que funciona muito bem para um perfil específico de público que você já tem, com um custo que é significativamente menor, tanto em termos financeiros, mas quanto em termos de tempo e energia também. E que ela pode ser plugada no seu negócio de forma complementar às ações de venda que você já faz. Seja com lançamentos clássicos, seja com vendas no perpétuo, venda 1 a 1. Dá até para mesclar coisas que funcionam muito bem dessas estratégias, né, elementos delas, com um lançamento passariano também. E eu sempre ensinei isso de forma totalmente dentro dos bastidores, né? Eu já participei de vários grupos de mastermind, onde eu fui convidado para ensinar a respeito, já dei várias palestras sobre ele. Numa época, inclusive, onde o compartilhamento era muito maior do que é hoje, porque o mercado era mais restrito, mais desconhecido e menos concorrido. Mas agora eu compartilho para aquelas pessoas que querem aprender através de cursos e consultorias e imersões diretamente comigo, né? Então, se você tem interesse em aumentar teu repertório de estratégias de venda, me manda uma mensagem no Instagram, me acompanha no Instagram, dá uma olhada também aqui na descrição desse vídeo que tem os caminhos para isso. Vou ficando por aqui, espero que a reflexão desse vídeo tenha te ajudado, espero que você entenda que você precisa ter esse repertório de estratégias de venda
no seu negócio. Ele não pode depender de uma só. Se depender de uma só e tá funcionando, pode ter certeza que com o passar do tempo ele vai deixar de funcionar. E se não tá funcionando, tá na hora de você expandir também e profissionalizar um pouco mais o seu negócio digital. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Como eu sempre falo nos vídeos aqui, clica na aba vídeos daqui do canal para assistir os outros vídeos como esse, porque eles são atemporais. Ok? Então, certamente vai ter um tema ali que vai ajudar você. Deixa um comentário dizendo o que você achou. A gente se vê nos próximos vídeos.